Nos últimos dias, o caso da falsa psiquiatra que enganou a todos em Puebla, no México, colocou os usuários das redes sociais em alerta. Quão real é o que as telas nos mostram? O que acontece quando entramos em contato com um suposto profissional e do outro lado encontramos um golpista que coloca nossa vida em risco? Como evitar esses enganos em uma era onde mentir e criar um perfil falso parece tão fácil? Marilyn Coach prescreveu medicamentos desnecessários, manipulou pacientes e tirou dinheiro inescrupulosamente de pessoas desesperadas. Também inventou relações com outros colegas e até fez péssimos montagens fotográficas para alegar que artistas renomados como Anthony Hopkins ou Laura Pausini recomendavam seu trabalho. Mas não só isso. Cote também brincou com a esperança daqueles que investiram suas economias para tentar obter uma cura quase milagrosa para tristezas e ataques de ansiedade que não os deixavam em paz. O perigo de se deparar com esse tipo de pessoas é iminente no mundo moderno. Por isso hoje montamos este top de golpistas com perfis falsos. A ideia deste vídeo é mostrar que ninguém está isento de que algo assim aconteça, e por isso também é bom prevenir essas ações. Ignacio Martín nasceu no bairro Los Paraísos, na região norte de Córdoba, Argentina. Lá ele cresceu, e lá estava aos 19 anos, quando em 2020 a pandemia do coronavírus se desencadeou. Até então, Ignacio Nacho para os amigos era muito querido entre os seus. Na escola, ele obtinha notas muito boas, tinha amigos com quem costumava se reunir para compartilhar alguns bons momentos e os vizinhos da área o viam como um jovem tranquilo e focado em abrir caminho na vida adulta. Ele era basicamente uma pessoa muito distante dos problemas, por isso surpreendeu a todos que ele fosse acusado de homicídio. Além de sempre se mostrar respeitoso e responsável, Nacho tinha outra particularidade, falava com segurança e tinha um grande poder de persuasão. Isso foi crucial para que ele não tremesse ao mentir sobre sua idade e formação ao se candidatar como chefe do Centro de Operações Especiais de Rio Quarto. A pandemia estava em seu auge e o organismo responsável, entre outras coisas, pela logística, ajuda, saúde em toda essa área do mapa, havia ficado nas mãos de um jovem que dizia ter 22 anos e estava cursando medicina. Nacho havia atuado como voluntário quando o vírus começou a se espalhar por toda a cidade. Ele se mostrava disposto a colaborar em uma situação urgente e isso quase o colocava no papel de herói. O jovem percorreu salas de emergência, atendeu em plantões, prescreveu medicamentos, assinou certificados, tudo com um selo que o credenciava e um número de registro que ninguém nunca soube, pelo menos por um tempo. Nacho também apareceu em canais de televisão e, graças ao seu novo cargo, conheceu uma garota com quem começou um romance. Nos dias em que dizia estar cursando na universidade, ele enviava fotos usando seu jaleco branco. Com falsa modéstia, costumava dizer que era o chefe de todos os estagiários. Não é difícil imaginar que, diante deste currículo, todos previam para ele um futuro cheio de honras. Mas a ilusão desmoronou quando, em 2021, uma grave denúncia chegou às delegacias do município. Nessas linhas, acusava-se que Nacho não só não estava no 5º ano do curso de medicina, mas que diretamente nunca se formou a respeito. Houve um grupo de pessoas que quis acreditar que tudo era um erro, mas então as irregularidades começaram a vir à luz. Eram muitas e haviam se tornado fatais. Conforme puderam confirmar aqueles que se propuseram a investigar o caso, uma família acusava Nacho de ser um assassino. Essas pessoas afirmavam que Nicolás Bertol, um homem de 29 anos, havia morrido por negligência do falso médico. A sequência havia sido a seguinte. Nicolás havia colapsado por falhas respiratórias e Nacho havia chegado ao local justo quando sofria um ataque cardíaco. Naquele momento, todos lhe pediram que fizesse algo. Nacho, diante da incredulidade de todos, havia ficado sem poder fazer nada. A razão, basicamente, ele não sabia o que fazer nessas circunstâncias. A morte de Nicolás foi uma das várias provas que começaram a se acumular. Quando a justiça não teve mais dúvidas, encurralou Ignacio Marín, que não teve outra opção a não ser admitir que estava usando identificações falsas o tempo todo. O jovem chegou ao julgamento acusado pelos crimes de homicídio simples, por dolo eventual, lesões graves, exercício ilegal da medicina, fraude qualificada repetida, falsidade ideológica repetida contínua e fraude qualificada em grau de tentativa.
No entanto, aqueles que o colocaram no banco dos réus não queriam apenas que se fizesse justiça e que ele fosse condenado, mas pediam que se investigasse o porquê de suas mentiras terem ido tão longe. A polêmica só fez crescer quando Ignácio apontou o ex-ministro da Saúde e o coordenador do Centro de Operações Especiais como os responsáveis pelo que havia acontecido. Segundo seu depoimento, essas duas pessoas o incentivaram em sua mentira e foram as encarregadas de fornecer os papéis e receitas para que ele pudesse realizar as inúmeras fraudes. Isso poderia ser verdade? Então não se tratava de um garoto que tinha zombado do sistema, mas do próprio sistema gerando uma fraude interna? Com que necessidade esse ato de corrupção foi endossado? Por que decidiram trabalhar com um médico falso em vez de trabalhar com pessoal qualificado? Era para poder manipular certas informações para economizar custos. Nunca ficou muito claro a situação final dos envolvidos. Ignácio ficou conhecido por suas fraudes, mas considerou-se que ele não tinha relação com a morte de Nicolas Bertol. Hoje, o rapaz cumpre uma pena de 7 anos. Passa seus dias estudando direito. Espera poder sair da prisão antes de completar 30 anos com um diploma em mãos. Um diploma que desta vez será autêntico. É Ignácio Martim apenas a ponta do iceberg de uma rede de manobras obscuras que são realizadas desde as entranhas dos próprios organismos oficiais de saúde? Muitos acreditam que sim, que os verdadeiros golpistas, aqueles que estiveram por trás de todo esse assunto, ainda estão impunes, assim como acontece com os golpistas do próximo posto. Uns golpistas que não se moviam no âmbito da medicina, mas sim no âmbito do futebol. O ano de 2023 começou cheio de possibilidades para o jogador de futebol Davis Adjeza Amusu. Davis era natural do Quênia e no ano anterior havia terminado uma temporada de sucesso na Primeira Liga. Embora não conseguisse chamar a atenção dos proprietários de outros clubes como desejava, ele estava satisfeito com seu desempenho acima da média. No entanto, ele também sabia que o tempo é um fator de vital importância no mundo do esporte. Davis tinha medo de nunca sair do rótulo de jovem promessa. Seu pesadelo era acordar um dia e descobrir que já não era nem jovem nem promessa. Por isso, de um dia para o outro, decidiu reforçar e redobrar os esforços para poder realizar seu sonho. Não só começou a treinar com mais assiduidade, mas também começou a buscar conselhos para contratar um agente que pudesse posicioná-lo onde acreditava que merecia no competitivo mundo dos jogadores de futebol. Foi um treinador local que lhe passou o contato de um agente que diziam ter uma visão maravilhosa e que havia ajudado a carreira de muitos ídolos a decolar. Davis o contatou sem hesitar, mas também sem saber que isso seria o início de um terrível pesadelo. O suposto representante não estava no país e todas as negociações foram feitas de forma virtual. Nas suas redes, o homem se gabava de trabalhar com os melhores clubes de futebol e aparecia em fotos com destacados dirigentes. Após algumas longas chamadas e depois de analisar o perfil de Davis, o representante deu-lhe uma boa notícia. Ele poderia contratá-lo para um clube na Malásia. O que isso significava? Que Davis finalmente iria poder jogar no exterior com um contrato lucrativo em jogo. Era uma daquelas oportunidades que dizem que só acontece uma vez na vida. Sem perder um segundo, Davis atualizou seu visto e passaporte, comprou as passagens aéreas para o país asiático e transferiu uma grande soma de dinheiro para seu novo representante como adiantamento. Embora esse dinheiro fosse muito para o jogador, ele confiava que recuperaria o dobro dessa quantia em poucas semanas, confiava em si mesmo e havia decidido apostar no... Ele estava tão entusiasmado que não se assustou quando chegou à Malásia e ninguém estava esperando por ele. Ele não se assustou quando as horas passaram e o agente parou de responder. Ele não ficou irritado quando a noite caiu e ele ainda estava andando pelo lugar com sua mala. Ele acreditava que tudo era um equívoco. Quando completou 24 horas no aeroporto, a realidade caiu sobre ele como um balde de água fria. Ele havia sido enganado. O pior, Davis não tinha dinheiro para uma passagem de volta. Ele só conseguiu pagar algumas noites em um hotel e depois não teve escolha senão dormir na rua. Depois de passar alguns dias se virando ao ar livre, alguém ouviu sua história e teve pena dele, dando-lhe um trabalho temporário. O jogador contou para a família, envergonhado, o que havia acontecido com ele. A família em questão organizou uma coleta virtual e, quando estavam quase juntando o dinheiro para a passagem, um usuário anônimo os enganou e roubou até o último centavo. Davis parecia condenado. Mas então toda a sua odisseia chegou aos ouvidos do Sindicato de Futebolistas do Quênia,
que por sua vez entrou em contato com a Federação Internacional de Futebol Associado Pro África e o Sindicato de Futebolistas Profissionais da Malásia. Juntos, eles avaliaram o que estava acontecendo, e no dia 27 de setembro de 2023, depois de 4 meses longe de seus entes queridos, Davis voltou para sua terra com lágrimas nos olhos e um sonho despedaçado. Nunca foi possível rastrear a informação real de quem realizou a fraude. Embora todos especulem que se trata de profissionais que ainda estão em ação, quem sabe agora sob qual máscara? Quem realmente foi pego pela justiça é o protagonista do primeiro lugar, um golpista que se dedicava a enganar mulheres e a roubar algo mais do que o coração. Número 1. Golpista do Tinder. Em 2011, um aplicativo revolucionário para encontros foi lançado no mercado. Estamos falando do Tinder. Este aplicativo tem grande popularidade atualmente e muitos decidem usá-lo para marcar um encontro com um possível parceiro. No entanto, desde o início, este aplicativo foi apontado como um potencial perigo. Como saber que não vamos acabar encontrando uma pessoa que, em vez de procurar se divertir, está procurando uma vítima? À medida que o tempo passava, a segurança dentro deste e de outros aplicativos tornou-se mais rigorosa, mas da mesma forma, as armadilhas em que se podia cair se tornaram mais engenhosas. E uma das pessoas que mais causou danos dentro do Tinder é um homem conhecido como Simon Levieb. Simon Levieb se apresentava como filho de um famoso milionário que se dedicava ao comércio de diamantes. Bastava começar uma troca com seu perfil para que ele começasse a mostrar imagens e vídeos que não faziam outra coisa senão confirmar sua posição social privilegiada. Simon se mostrava em hotéis luxuosos, aviões privados e sempre acompanhado de guarda-costas. Ele era cordial para conversar, mas um pouco reservado. Para quem quisesse ouvi-lo, contava que vivia com certo medo porque era difícil não ter inimigos em um ambiente onde se movimentava tanto dinheiro. Com o passar dos dias e das semanas, Levieb se tornava insistente com a questão de que alguém o perseguia. Transferia essas paranoias para as mulheres com as quais estava iniciando uma comunicação e mais cedo ou mais tarde as convencia a enviar-lhe dinheiro. Segundo ele expressava, apesar de ter milhões e milhões, suas contas poderiam ser rastreadas por pessoas indesejáveis, por isso precisava fazer as coisas dessa maneira tão suspeita. Inicialmente, ele devolvia o valor solicitado mais um extra, sempre pontual e corretamente. Mas depois, as garotas que conversavam com Levieb levavam uma grande surpresa. O homem parava de falar com elas e as apagava de suas vidas como se fossem desconhecidas. Ele carregava milhares de dólares que jamais seriam devolvidos. Toda a farsa começou a vir à luz quando as vítimas deste homem começaram a se unir e decidiram expô-lo publicamente, como fizeram com um documentário que estreou na Netflix e que deixou claro o modo como este sujeito manipulava todo o seu entorno para conseguir o que queria. No entanto, isso foi apenas o começo da polêmica. A indignação atingiu níveis extremos, quando a verdadeira biografia do autoproclamado foi revelada. Como um dos multimilionários mais renomados do planeta. Primeiro e principalmente, seu nome não era Simon Levieb, mas sim Shimon Yehuda Hayu. Shimon nasceu em 1990 em Tel Aviv e era parte de uma família judaica ultra-ortodoxa. Desde muito pequeno, ele se destacou por seu carisma e inteligência, mas também por ser propenso a se meter em problemas. Aos 21 anos, foi acusado de fraude por subtrair e cobrar cheques de ex-empregadores. Quando soube que as forças de segurança estavam em seu encalço, fugiu para a Europa com um passaporte falso. Nada se soube dele até 4 anos depois, quando uma notícia colocou todos em alerta. Ele foi capturado na Finlândia, onde, após enganar um grupo de mulheres, foi condenado a 3 anos de prisão. E depois, ele saiu da prisão ansioso para se tornar uma pessoa melhor? Não. Podemos dizer que o tempo na prisão ajudou a aprimorar seus planos para não parar sua carreira criminosa. Ele mudou o nome para Simon Levieb, encontrou o Tinder e o resto, vocês já sabem. Quando todas as suas ações foram expostas ao mundo, ele recorreu novamente a seus passaportes falsos para ir à Grécia. Em Atenas, um grupo de uniformizados estava esperando para extraditá-lo para Israel. Lá, ele foi condenado a 15 meses de prisão e ao pagamento de uma grande multa. Vale ressaltar que, embora esteja livre sob a justiça de Israel, há processos por fraude abertos contra ele no Reino Unido, na Noruega e nos Países Baixos. O homem insiste que sempre foi inocente e que as mulheres que fizeram o documentário contra ele são apenas ex-namoradas ressentidas. Ele refletiu sua versão da história em um livro autobiográfico que em poucas semanas se tornou um best-seller.
Percebendo sua crescente popularidade, o influenciador decidiu verificar suas contas nas redes sociais. Para isso, uma suposta funcionária da Meta o contatou. Após subtrair $6.000 dele, a mulher cessou a comunicação. O vigarista foi finalmente ludibriado. Mas, obviamente, não vamos terminar o top com este caso. Muitos de vocês sabem que aqueles que ficam até o final têm uma faixa bônus, e desta vez é uma faixa bônus dupla, duplamente enganadora e duplamente bizarra. Faixa bônus e Elon em problemas. Em setembro, uma gangue de cibercriminosos deu um golpe mestre na Espanha. O modus operandi deles é simples. Eles invadiram uma página de fãs do Brad Pitt e passaram a se comunicar com as mulheres membros do clube. Nas mensagens, eles se passavam pelo próprio ator americano. Tudo começava com uma simples, porém desajeitada troca que o suposto Brad Pitt fazia em espanhol com essas mulheres. Ele agradecia por fazerem parte do fã-clube e fazia algumas piadas. Se a outra pessoa acreditasse ou duvidasse, não havia volta atrás. Surpreendentemente, muitas mulheres foram vítimas do golpe. As autoridades anunciaram que a rede de criminosos agia de maneira muito organizada e sistemática, escolhendo como vítimas mulheres que compartilhavam o mesmo perfil psicológico e etário. Todas eram mulheres idosas com problemas de autoestima. Embora o caso tenha inicialmente despertado algumas zombarias, logo a mídia pediu empatia para com as pessoas prejudicadas. Em paralelo, foram feitas campanhas para tentar alertar os mais vulneráveis e dar-lhes ferramentas para que não caíssem em fraudes desta magnitude. A Guarda Civil da Espanha não deixou de enfatizar a solidão das pessoas que haviam perdido seu dinheiro. Pessoas isoladas de seu ambiente podem se enganar ao receber uma repentina demonstração de afeto virtual. Demonstração de afeto que o mundo real vem negando a eles há décadas. Sem dúvida, aqueles que procuravam causar danos conseguiram ver essas falhas e abusaram da situação, construindo uma fantasia talvez ridícula, mas com a qual acumularam uma fortuna. Algumas análises posteriores mostraram que, de fato, algumas das mulheres não acreditavam que era realmente Brad Pitt quem estava falando com elas, e mais ainda duvidaram quando ele pediu dinheiro, mas mesmo assim todos foram seduzidos pelas artimanhas dos malfeitores. Por quê? Simples. Sabiam que estavam perdendo dinheiro, mas a ilusão de saber que do outro lado havia uma pessoa que pelo menos por alguns segundos estava prestando atenção nelas era reconfortante. Os criminosos criaram uma rede de contas bancárias com documentação falsa de africanos e empregavam intermediários para impossibilitar o rastreamento de suas contas reais. Apesar das diversas buscas domiciliares realizadas, a organização está longe de ser desmantelada. Jeffrey Moynihan, um homem norte-americano de 56 anos, não teve a mesma sorte. O sujeito foi preso após se passar por Elon Musk e enganar uma mulher de 74 anos no Facebook. Durante vários meses, em 2023, Moynihan trocou mensagens com a vítima, cultivando uma relação de confiança e credibilidade. Falaram sobre suas famílias, seus projetos, o futuro do país e, claro, sobre finanças. O falso Elon Musk disse à mulher que a adorava e lhe daria uma chance única. Ele a convidou diretamente para investir em suas empresas. Foi assim que ele a persuadiu a fazer grandes investimentos de dinheiro, prometendo retornos milionários. Este caso é mais um exemplo de como esse tipo de crime faz parte de um problema muito maior que afeta desproporcionalmente os idosos em todo o mundo.